Está entrando no ar mais um Conversa com Daniel Grijó na TV e já já eu espero você aqui na Interior TV. Não sai daí, eu te aguardo. Até! Tensão muscular? Dor nas costas? Doutor Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Afinal de contas, você sabe que a propaganda é a alma de negócio e nós estamos aqui justamente para ajudar você a alavancar as suas vendas com tudo que há de melhor. Porque afinal de contas, você sabe que a Interior TV faz o melhor para você. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o senhor Marcelo Bittencourt, investidor financeiro. Marcelo, é um prazer receber você aqui, porque eu sei que os nossos ouvintes, telespectadores e internautas da Interior TV querem saber sobre investimentos e também querem ter uma consultoria, uma breve consultoria sobre o investimento e também saber um pouco sobre o Bitcoin, porque realmente foi muito falado e é algo que as pessoas precisam saber. Marcelo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas e falasse um pouco da sua expertise, da sua experiência, para depois nós começarmos esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo Bittencourt, eu sou assessor de investimento, sou sócio do escritório de investimento Monetai e eu quero ajudar vocês a investir melhor o seu patrimônio, a entender como funciona a dinâmica de todo investimento. É só você contar comigo que eu vou te auxiliar tudo as dúvidas que você tem para ter segurança e clareza para a tomada de decisão onde alocar o seu investimento. Marcelo, uma pergunta que as pessoas fazem em que um questionamento há dentro da mente delas é o seguinte: o que vem a ser um investimento? O que é um investimento para a parte financeira? O que é o investimento? Porque afinal nós sabemos que investimento é tudo aquilo que você coloca a sua energia, as suas forças, mas na parte financeira, na aquisição de um produto, o investimento se desloca para um objetivo e tem um determinado fim. E existe um conceito para isso, não é isso? Sim, Daniel. Como que funciona o investimento? Você é a parte que você pega o seu dinheiro, você vai emprestar o seu dinheiro para instituições financeiras, para empresas e até mesmo para o governo federal, para ele poder investir em projetos de expansão, aumentar a sua receita. É isso que funciona o investimento. Em contrapartida, ele te remunera através de taxas, através de dividendo e através mesmo até de sociedade do que você estiver direcionando o seu investimento, a sua decisão para fazer o investimento. Ou seja, Marcelo, quando a gente fala em investimento na área financeira, a gente lança a mão de algumas crenças limitantes. Mas se você for observar bem, eu chego à conclusão de que investimento é aquilo que você coloca energia, mas aquilo que você acredita. Porque, afinal de contas, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deposita uma confiança, você tem um investimento, ou seja, uma relação de troca. Isso é verdade ou mentira? E por quê? Não, é verdade. O que acontece quando você vai investir o seu dinheiro? Você tem que analisar o risco que você está querendo dispor daquilo, né? Você quer saber se você está querendo ser sócio de uma empresa. Aí você tem que conhecer aquela empresa para você poder saber onde que está alocado o seu dinheiro. Se você está um pouco inseguro com aquilo, você vai procurar uma renda fixa, você vai procurar investir no governo federal, que é seguro, a gente sabe que ele paga os seus empréstimos através do Tesouro Direto. É basicamente isso tudo, as tomadas de decisões. Ou seja, todas as relações de troca, elas
exigem um investimento, um tempo, um prazo. Quando nós falamos de investimento, nós não falamos apenas do investimento financeiro, mas naquela aquisição daquele produto, aquele sonho que você que está em casa almeja e deseja. Porque é muito importante a gente frisar isso, porque justamente o fator financeiro, ele mexe com os nossos sentimentos. Vamos, por um exemplo, falar de uma dona de casa que tem o seu filho e que ela almeja dar um futuro para o seu filho, um futuro promissor, proporcionar a ele, essa pessoa, essa criança, ou seja, que mais tarde se tornará um adulto, um futuro promissor. Como o investimento pode ajudar, agregar a ela esse objetivo, esse sonho? Daniel, isso é muito interessante quando ela pensa no futuro da criança, ou até mesmo no próprio futuro dela, pensando na aposentadoria, né? E o que isso é interessante? Ela vai analisar, eu quero investir, meu filho tem 5 anos de idade, eu penso com 18 anos de idade, ele vai tirar o dinheiro para poder agregar na faculdade dele, ele ajudar a pagar uma faculdade ou comprar material de estudo, ou até mesmo se ele passar numa universidade federal, auxiliar no aluguel, nos custos que ele tem para poder fazer aquilo. Então, o que ela vai tomar? Você, não, como é muito tempo, daqui 12 anos, eu posso diversificar meus investimentos e um pouco diversificando em agressivo, botando um pouco mais, porque eu sei que é para longo prazo. Então, isso é interessante. E com segurança que caso no meio do caminho ela precise de um dinheiro ali para poder auxiliar nas instruções ou até mesmo por necessidades que venham a surgir, então ela vai separando os investimentos dela de acordo com as necessidades. Entendi. O senhor tocou num assunto muito importante que é a segurança. Estudos dizem que mais de 50% dos investidores brasileiros investem na poupança, por ser uma rentabilidade segura, segundo a opinião desses consumidores. Na sua opinião, por que as pessoas têm medo de investir em outros capitais, em outros recursos? Daniel, essa é muito interessante, porque a poupança hoje, ela não é um investimento, ela é onde você deixa seu dinheiro com segurança, é seguro ali, você precisou de pegar o dinheiro, você clicou lá no botãozinho de resgate no banco, ele digita na conta na hora. Mas aí a gente tem que ter a decisão de saber que você pode investir seu dinheiro com a mesma segurança e tendo uma rentabilidade muito maior. Hoje nós temos o Tesouro Direto, temos CDIs, temos debêntures de empresas sólidas no mercado. O que seria debêntures? Explica para os nossos telespectadores e ouvintes para que eles entendam de uma maneira clara o que vem a ser isso. Por quê? Eu quero que você, internauta, ouvinte e telespectador da Interior TV RJ, fique ciente do que você vai fazer com o seu dinheiro. Porque é vantagem tanto para mim quanto o doutor Marcelo que você saiba onde alocar esse recurso financeiro. Para quê? Para que isso se torne um sonho, uma realidade para você. Então, Daniel, a debenture ela é um empréstimo que a gente está fazendo para a empresa, que ela vem captar o dinheiro no mercado para poder expandir o negócio dela em determinados projetos de crescimento e geração de renda. A debenture é um investimento de renda fixa, ela agrega as receitas, os rendimentos com a taxa de juros fixa que ela vai te pagar, atrelado mais um indicador, por exemplo, o IPCA, que é a inflação. Você vai estar protegendo seu dinheiro da inflação, tendo um ganho a mais sobre o que você investiu. As debêntures, geralmente, elas têm um prazo longo de investimento, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Então, ali você vai saber que você vai ter uma taxa de rendimento fixa atrelado mais ao índice de inflação. Ou seja, o dinheiro vai trabalhar para você. Isso é correto afirmar ou não, no caso do investimento? Exatamente. O dinheiro vai estar trabalhando para você. O seu dinheiro não vai estar parado. O seu dinheiro vai estar numa empresa trabalhando, gerando receita e ela está te remunerando para isso. Algumas empresas, elas pagam cupons semestrais, no caso da debênture que a gente está falando, né? Cupons semestrais até o final daquele contrato, daquele período que você está aplicando seu dinheiro. Quando nós falamos de aplicabilidade do dinheiro, nós temos investidores de médio e
grande risco, né? Ou seja, investimentos de alto risco, médio e de médio risco. É correto afirmar isso? Não, e por quê? E qual o famoso perfil que as pessoas têm? Onde elas podem alocar assim, seus recursos? Na sua opinião, para ser mais claro, qual é a característica que cada investidor tem e qual o conselho que o senhor daria para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas a respeito disso? Daniel, é muito interessante essa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas, todo mundo, automaticamente, você pensa que você tem o perfil agressivo. Ah, não, eu vou colocar o dinheiro na ação que eu vou ganhar mais. Mas não é bem assim. Eu sempre brinco com as pessoas, falar da seguinte forma: você vai investir o seu dinheiro, você investiu o seu dinheiro, por exemplo, em ações, mas quando você vai dormir, você vai ficar preocupado com aquele dinheiro, você vai perder o dinheiro se você não vai. Então, aquele não é um investimento para você. Você tem que buscar outros investimentos que você se sinta confortável com o seu dinheiro trabalhando para você, né? E isso você vai aprendendo com o passar do tempo, você vai se sentindo segurança, você vai conhecendo, e eu posso te ajudar com relação a isso. Eu quero te ajudar, porque isso é o tempo e a experiência que você vai adquirindo ao longo do prazo. Ou seja, o diferencial da sua empresa é justamente o conselho que você demonstra dar para os seus clientes em relação em ver qual a preocupação que eles têm e a aplicabilidade daquele recurso financeiro. Fala para mim o diferencial da sua empresa. Por que a sua empresa tem se destacado tanto no mercado e por que vocês têm visto essa necessidade de justamente dar suporte para todos os nichos de mercado e as classes sociais? Exatamente, Daniel. A gente auxilia o que você precisa saber, trazendo segurança com os objetivos de investimento que você necessita, com o passar do tempo, né? E a questão do investimento é a disciplina que você tem que ter, né? Hoje, muitas pessoas, elas pensam em, eu não consigo começar a investir agora, porque eu estou sem dinheiro, eu estou preocupado. Então, essa é uma carência que tem da grande maioria de nós brasileiros, né? Então, uma média, Daniel, que hoje nós temos mais de 60% das famílias, elas são endividadas. Então, isso a gente começa a auxiliar a uma educação financeira, como você se organizar financeiramente para poder fazer isso. Ou seja, não é apenas pegar o dinheiro daquela pessoa, é muito mais do que isso, né? É agregar valor às finanças dele, dar suporte financeiro e prestar um valor para o cliente. É isso que você está falando? Exatamente, Daniel. Auxiliar a educação financeira, né? Auxiliar no que ele vai construindo com o patrimônio. Não é simplesmente pegar o dinheiro dele, vou botar aqui, você vai ganhar X, eu vou ganhar Y e ponto. Não, é você fazer uma parceria, né? Porque a gente está falando de dinheiro, então tem que ter uma relação de confiança, né? Tem que ter relação de confiança, você saber onde está seu dinheiro, você se sentir seguro, porque o dinheiro a gente não pode brincar, né, Daniel? A gente tem que sentir segurança e confiança com aquilo. Então a gente esclarece isso, mostra para você ter disciplina, porque não é simplesmente você chegar, eu vou botar o meu dinheiro aqui, amanhã eu tenho um Y. Não, isso tudo a gente vai conversar, explicar, e a diversificação para você ter uma visão e uma previsibilidade de tudo aquilo que está acontecendo. Não sai daí que já nós voltamos com você no segundo bloco aqui na Interior TV. Eu espero você. Até! Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Afinal de contas, você sabe que a propaganda é a alma de negócio. Nós estamos aqui justamente para ajudar você a alavancar as suas vendas com tudo que há de melhor. Porque, afinal de contas, você sabe que a Interior TV faz o melhor para você. Tensão muscular? Dor nas costas? Dr. Daniel Grijó, seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Voltamos aos nossos comerciais. Ao meu lado, o senhor Marcelo Bittencourt, assessor financeiro. Marcelo, nós estávamos justamente comentando sobre o fato que as pessoas têm dúvida em relação ao que vem a ser o investimento. Por que que as pessoas, de uma certa forma, precisam investir
E como elas podem lidar com essa situação do aprimoramento das suas finanças, da organização das suas finanças. E nós sabemos que hoje nós estamos vivendo um momento muito caótico em relação à aquisição monetária e as reservas que nós temos em relação a quê? A saber investir, a saber alocar os nossos recursos em locais seguros. E sobre isso eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao Bitcoin, porque nós sabemos que em todo o Brasil está dando muita repercussão o que vem a ser o Bitcoin, se o Bitcoin é seguro, qual é a melhor alternativa para quem demonstra insegurança em relação a investimento ou não, porque as pessoas estão fragilizadas, amedrontadas ou, em síntese, assustadas em relação a isso, e muitas pessoas ficaram traumatizadas. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso. Daniel, a questão do Bitcoin, o Bitcoin é um ativo, é uma moeda digital, né? O que a gente faz com relação ao Bitcoin e as pessoas, o que traz segurança para as pessoas é o conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Pesquisar, conhecer, saber o que está fazendo. Se você não sabe, você transferir essa responsabilidade para alguém. Então, como diz, o Bitcoin hoje, ele é completamente digital. Ele não existe. Você não consegue pegar um Bitcoin. Você pode ter lá 1000 Bitcoins, mas você não tem ele na mão assim. Você não pega conta 1000 Bitcoins. Então, o que acontece? As pessoas que... o Bitcoin é para a liberdade financeira sua, né? Um exemplo, né? Isso, a liberdade financeira, a gente consegue através de vários itens de investimento. Por exemplo, você investir o seu dinheiro, botar o dinheiro para trabalhar para você, como em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimentos que você vai ter o retorno. Mas voltando à questão do Bitcoin, é que o que traz as pessoas que elas ficam preocupadas? Isso não existe? Isso é fraude? Não é? Não é. O Bitcoin ele veio para ficar. É a criptomoeda mais famosa que tem e a primeira moeda digital que tem. Então, isso que a gente tem que fazer é buscar conhecimento. Ou seja, vendeu-se uma propaganda de que o Bitcoin seria a solução dos problemas para quem quisesse enriquecer em um tempo curto. Na sua opinião, por que essa fantasia tomou tanta repercussão no mercado? E por que, na sua opinião, algumas pessoas levianas se aproveitaram dessa situação? Então, Daniel, a questão disso é falta de conhecimento. Não existe dinheiro fácil, né? Todos nós temos que trabalhar para poder conseguir. E o que nós fazemos com o investimento? Você pensa em investir para você ganhar, pensando no longo prazo. Na questão do Bitcoin, ele é muito famoso porque as criptomoedas em si, né, elas têm uma volatilidade muito grande. O que vem a ser volatilidade? Explica um pouco para a gente, para a pessoa se sentir segura em investir, em voltar a acreditar no investidor. Volatilidade, ela tem um preço hoje, ela fica oscilando muito. Ela pode subir ela pode subir de R$1.000 para R$1.500 dentro do mesmo dia. Isso tem a ver com as bolsas de valores, com o mercado, que a cada dia tem mudança, ou não? As criptomoedas não têm nada a ver com isso? Não, a volatilidade, Daniel, ela é dita no mercado de ações e no mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas é bem mais volátil, mas com relação à segurança para você poder investir, é você pensar no longo prazo. Você querer ficar rico da noite para o dia, isso é muito, vamos dizer que é praticamente impossível, né? Acontece, mas são raros os pontos de você conseguir ganhar dinheiro da noite para o dia. Ou seja, o que o doutor aqui está demonstrando é justamente todos os pontos, todas as nuances em você que quer investir. Porque é muito fácil, doutor, as pessoas, de uma certa forma, venderem uma imagem,
Ou seja, fazer uma propaganda enganosa, porque na verdade as pessoas, elas, num certo ponto, elas querem escutar isso. Mas quando você escuta realmente a verdade, a realidade dos fatos, aí a pessoa, num certo ponto, no início ela fica um pouco constrangida, mas depois ela para pensar, não, realmente eu acho que essa pessoa é uma pessoa que realmente sabe do que está falando, ela tem domínio de causa e ela realmente, ela pode ser a pessoa que pode solucionar os meus problemas. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o valor mínimo que a pessoa pode investir e as formas de investimento? Daniel, hoje você consegue investir qualquer valor. A partir de R$1 você já começa a investir. O investimento hoje é mais uma decisão da pessoa. Se ela se sente insegura, ela busca um profissional que possa auxiliar ela neste ponto. E eu posso te ajudar. Com outro ponto, se você quer ter autonomia para investir sozinho, aí você tem que buscar o conhecimento. Você buscar alguém, e você, através de livros, de cursos. Vou te voltar um exemplo com relação a tudo, né? Como você quer investir, a ações ou Bitcoin. Se você não se sente seguro para poder fazer, ir de lá, não, eu não sei se eu posso investir direto numa determinada ação ou se eu compro direto o Bitcoin. Você consegue fazer isso através de fundos de ações. Você vai estar dando a autonomia para o gestor, que é uma pessoa capacitada para poder gerir o seu dinheiro. Ele vai escolher, de acordo com o fundo de ação que você escolhe, fundos de small caps. Eles vão investir em empresas pequenas que estão listadas na Bolsa de Valores com um potencial de crescimento muito grande. Ou seja, pelo que o senhor está explicando aí para o nosso público entender, é o seguinte: você pode muito bem ler um livro, mas será que você vai conseguir entender as nuances, os pormenores de um investimento? Porque a maioria das pessoas que caem no conto do vigário são aquelas pessoas que não prestam atenção nos detalhes. E os profissionais habilitados, os profissionais técnicos que têm a expertise, são justamente aqueles profissionais que vão entender até onde arriscar com o seu dinheiro. Eu estou falando certo, estou falando errado? Se eu estiver falando errado, o senhor me corrija. Daniel, é isso aí. Você, através de uma conversa com um assessor de investimento ou um outro profissional, você vai saber o que a pessoa busca e vai mostrar para ela o que ela está buscando, né? O risco que ela está disposta a correr. Voltando ao que você tinha perguntado do Bitcoin, você consegue comprar ele de duas formas, né? Ou você consegue investir ele em duas formas. Ou através das corretoras, que você faz um cadastro na corretora, faz seu login e vê lá, o Bitcoin está custando hoje R$300 mil um Bitcoin, né? Você chega lá, consegue investir a partir de R$25. Ou seja, é aquela velha história, quando você não se informa, aquela pessoa que está vendendo o produto para você, ela pode colocar qualquer preço, né? Agora, quando você tem a informação, obtém o conhecimento e alguém vai lançar uma proposta para você, você precisa justamente de uma pessoa para intermediar essa transação financeira, ou seja, aquela pessoa que tem o conhecimento, a propriedade de causa. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao microempreendedor individual. Nós sabemos que no Brasil os microempreendedores individuais, os profissionais autônomos, representam numa classe de 85% a 90% da força de trabalho do campo operacional. E essas pessoas querem, de uma certa forma, ter uma ascensão, ou seja, querem prosperar. Qual o conselho que você daria para eles aplicarem os seus recursos e como eles podem, de uma certa forma, se sentir livres para justamente investirem nessa nova modalidade de investimento? Daniel, os microempreendedores, igual você falou, né, eles giram muito a economia, né? Então é o planejamento financeiro que ele tem que colocar o dinheiro dele para gerar caixa, para ter dinheiro em caixa, pensando no longo prazo também, para investir num futuro projeto, numa expansão da própria empresa dele. Então busca isso, se planeje, se organize para poder ter esses recursos.
para poder continuar crescendo. Entendi. Na sua opinião, o que vem a ser uma educação financeira saudável e uma saúde financeira saudável? Hoje, Daniel, infelizmente as escolas não ensinam isso. Essa educação financeira não vem nas escolas, né? Está começando a criar isso, tem algumas escolas que já estão adicionando isso para as crianças ao longo do tempo. Mas os adultos têm que buscar esse conhecimento através de um curso, através de uma assessoria, para poder ir agregando e tomando esse conhecimento para poder ir prosperando e crescendo. Idosos que gostariam de investir justamente para deixarem uma reserva para os sucessores, ou seja, para aquelas pessoas que eles tanto amam e tanto querem ver bem. É fácil ter um investimento desse e como que funciona? Sim. Para começar a investir não tem idade, né? O ideal é sempre quanto mais cedo melhor. Mas você pode investir de qualquer idade, de acordo com os seus objetivos, com as suas características, com seus alvos, com o perfil de exposição que você tem. Você pensa em colocar, mas eu estou com medo de perder o meu dinheiro, que eu vou deixar para o meu netinho ou para o meu filho. Não tem problema. Tem um investimento apropriado para cada objetivo. Marcelo, na sua opinião, para terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, por que as pessoas têm tanto medo, não só de investir, mas de confiar a alguém o cuidado financeiro? Daniel, eu tenho certeza que é a falta de conhecimento, porque isso gera insegurança. Quando você não conhece, você fica inseguro com aquilo. Por que as pessoas têm demonstrado insegurança em investir? Por exemplo, nós temos visto várias cartas de crédito, nós temos visto várias empresas, nós temos visto várias modalidades de investimento. E na sua opinião, sincera e franca, você acha, na sua opinião, que o Bitcoin ele tende a continuar sendo um dos investimentos mais procurados? Isso é muito difícil de afirmar, porque o Bitcoin hoje, as pessoas são muito tomadas pela ganância, sabe, Daniel? E isso tem que ter muito cuidado com relação a isso. O Bitcoin, na última década, foi o ativo que mais se valorizou. E com isso, as pessoas vão de olho fechado, pensando que vai ganhar. Mas, por exemplo, teve muitas pessoas, só um exemplo, claro, porque as pessoas pensam, pessoas que compraram o Bitcoin em abril, comprou o Bitcoin no topo histórico. Comprou ele a 370 mil reais. Em julho ele estava custando 150 mil reais. A metade do preço. As pessoas ficam loucas com relação a isso. Mas quando você vai investir, você não tem que pensar no curto prazo, você tem que pensar no longo prazo. Porque o Bitcoin, um exemplo, né, do Bitcoin, ele hoje está custando em volta de 300 mil, mas no longo prazo ele vai ultrapassar a barreira de 1 milhão. Ou seja, para você saber, ficar por dentro de onde investir, como investir, qual a forma de investir, você precisa procurar um especialista, porque eu acho que isso ficou bem claro. Saber a conduta, o caráter e a postura daquela empresa perante você, consumidor, e de uma certa forma ter a confiança naquele profissional, porque não adianta você querer investir em alguém que você não confia. E confiança se gera ao longo do tempo, é gerado através de pessoas que têm um convívio social, que aquela empresa tem um convívio. O que as pessoas dizem a respeito daquela empresa, daquele gestor? Marcelo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse para a gente os contatos, se possível, de WhatsApp, onde te encontrar no Instagram e no Facebook, e que se você pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Interior TV. Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo mais como funcionam as coisas. O meu contato de WhatsApp é o DDD 22 99959 6159,
No Instagram você consegue me achar através do @marcelo.bittencourtx. E o que eu tenho a falar sobre os investimentos é você buscar locais sérios, transparentes e que te tragam clareza, para você se sentir seguro na hora de você investir o seu dinheiro. E não invista além daquilo que você esteja disposto a agregar ao seu patrimônio. Eu gostaria de agradecer você, telespectador, ouvinte, internauta da Interior TV RJ, por ficar até esse horário conosco. E não se esqueça, nossa programação é às terças-feiras, no horário das 20h30. Eu espero você aqui na Interior TV. Até!